Segunda parte, né? Então, novamente, sou o professor Fabrício, Departamento de Clínica Médica. No momento, sou o diretor do Centro de Ciências da Saúde da UFSC. Estamos aqui apresentando informações a respeito da gestão financeira do ano passado, 2024, para os nossos departamentos. A primeira metade está no outro arquivo, né? Se alguém está chegando aqui agora, a favor, ver a primeira metade da apresentação primeiro. Na segunda metade, a gente vai explicar o porquê de funcionarmos, né, de uma certa forma, tá? Estamos regidos, né, submetidos às leis que determinam o funcionamento da gestão financeira orçamentária do Serviço Público Federal. A primeira lei, a referência, ainda em vigor, pessoal, é de 1964, a Lei do Orçamento. Mas vejam vocês, é de 17 de março de 64, tá? Então ela é antes daquela data fatídica do 1º de abril de 64. É uma lei do governo João Goulart, que foi mantida igualzinha, tá? Pelo regime que sucedeu ele, né? Depois da deposição do João Goulart, né? Os militares mantiveram essa mesma lei. Depois dos militares, a redemocratização lá em 84, 85, 86, plano cruzado, etc. Tudo isso manteve essa mesma lei, ela não foi mudada e continua em vigor até hoje. Ela foi reforçada por outras leis que a sucederam, né, intensificando o espírito dessa lei. Né? Então temos a lei da responsabilidade fiscal, a lei de licitações, todas elas complementaram a lei do orçamento de modo a determinar o funcionamento de um sistema que é controlador, centralizador, tá? Foi assim desde então, o governo João Goulart, já era antes, na verdade, né? Mas a lei definiu coisas importantes que continuam valendo até hoje, né? O princípio do empenho, do planejamento anual, tudo isso. Uma lei centralizadora, então, burocrática no sentido de criar mecanismos de controle, de supervisão administrativa sobre o funcionamento das coisas, tá? E que serviu a todos os governos que passaram pelo Brasil desde então, tá? Esse é um objeto de estudo interessante aí para quem acompanha a política e a administração pública, né? Como é que a lei se mantém a mesma, né? Sendo que os governos mudaram tanto nesse período todo, né? Tem coisa para se estudar por aí, tá? Mas hoje nós não vamos avançar nesse aspecto, nós vamos entender como que a lei funciona, né? E por que o funcionamento do sistema administrativo financeiro aí federal, do orçamento, é um mecanismo que permite o funcionamento do serviço público federal, mas ao mesmo tempo é um limitante. Essa figurinha está aqui para representar a nossa universidade, né? Poderia ser uma foto, porque está muito parecido com o que é a nossa universidade, né? É uma instituição que está meio que desgastada pelo tempo, né? E a juventude está ali meio que cabisbaixa, né? Circulando pelo campus ali, né? Muitos dos problemas vividos atualmente pelas universidades federais decorrem, na nossa opinião, dos seus orçamentos. Não só dos limites em seus valores, nós já dissemos que o orçamento é insuficiente, né? O duodécimo do CCS, então, pessoal, 40 mil mensais, né? 20 mil de material de consumo, então, para fazer funcionar os cursos da saúde todos nossos. Só na intuição dá para perceber que não é possível, né? Quem conhece o CCS conhece o tamanho da clínica odontológica aqui, por exemplo, a clínica da Fono, a farmácia escola, os laboratórios. Para 6 cursos, pessoal, deu para ter noção que 20 pilas mensais não serve para manter. Né? Não é suficiente. Mas não é só o limite dos valores que é um impedimento para o funcionamento da Universidade Federal, também a maneira como os recursos financeiros são administrados. E não é uma maneira do nosso estilo, é a maneira que a lei determina que seja. Né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, né, o Brasil, justamente, tem tentado ampliar o acesso de camadas menos favorecidas, né, economicamente à educação superior pública, o que tem trazido demandas que antes não eram vistas, né, pela administração da universidade, do Ministério da Educação. Né? Nós temos recebido estudantes que indo para um curso de materiais caros como odontologia, não, eles não conseguem comprar, né, materiais que antigamente fossem comprados por alunos, né? Hoje em dia, né, a administração pública é que compra, deixa aqui no estoque,
a luva, a máscara, todo o material para ser utilizado no procedimento odontológico, salvo exceções, né, e salvo falhas que acontecem na nossa administração, não é, né, de esperar que o estudante compre a sua luva para vir trabalhar, não. É material adquirido por aqui, entre outras coisas, claro. Né? E essa parcela, né, da população, ao estar aqui na universidade, né, ela precisaria, nós tínhamos que entregar aqui um local que desse um suporte melhor para a sua permanência aqui, né, longe da sua casa, longe do seu ambiente, né, passar aqui um dia inteiro, né, se empenhando em estudar e adquirir aí a sua profissão, sua arte. A gente está penando para fazer isso, por dois motivos. E isso nós vamos tratar num outro vídeo, de outro momento, os orçamentos públicos da educação não aumentaram nada nas últimas décadas. Nada. Vai ser muito interessante da gente ver no próximo vídeo outros dados, a gente perceber que não houve aumento, apesar dessa demanda então ter crescido. Né? Mas além disso, além do orçamento ser limitado, injusto com o que seria necessário, tá? Também não há melhorias, avanços, aprimoramentos na governança interna, tanto da universidade quanto do ministério, tá? Para administrar o parco recurso financeiro que há. Então, a vida fora da universidade avança a ritmo galopante, as tecnologias avançam, as necessidades sociais avançam muitas e a nossa administração é lenta em administrar o pouco recurso que tem. Isso gera relações de trabalho aqui, né, que rapidamente se tornam defasadas em relação ao meio externo. Nem sempre a gente consegue usar o pouco dinheiro que tem para fazer o que a gente pensa que queria fazer. Né? São limitações do sistema orçamentário público. Veja como funciona. No orçamento público federal, toda despesa tem que ser previamente planejada. Antes de iniciar um ano, né, as despesas têm que ser previamente planejadas, já prevendo de qual fonte terá receita para liquidar, pagar aquela despesa. Portanto, toda receita também tem que ser planejada. Tem que ser no mínimo estimado quanto vai haver de arrecadação por um órgão público e quanto ele vai receber de duodécimo do governo federal. Sendo que esses valores, mesmo os arrecadados pelo próprio órgão público, eles não são dinheiro na acepção pura dessa palavra. O órgão público não tem acesso a dinheiro. Tá? Todo valor, seja, né, vindo do Ministério da Educação, seja captado, produzido pelo trabalho do órgão público, tá, naqueles projetos que eu mencionei, eles não estão disponíveis para uso do órgão público enquanto verba pública. Né? Recurso público é da União, no caso federal, né? É recurso da União, todos eles são recursos da União, tá? E ficam depositados no Banco Central. O que nós fazemos como órgão público é, dentro da faixa de valor, né, que o planejamento do orçamento diz que nós podemos administrar, nós solicitamos ao Banco Central, assim, por favor, vamos comprar tal negócio, precisamos comprar tal negócio. Aí nós emitimos uma solicitação de empenho. Solicitação de empenho é solicitar que se empenhe, que se destine esse valor para a aquisição do produto ou do serviço que a gente planejou, tá? E quem vai pagar não somos nós, né? É o Banco Central, que vai fazer depositar esse valor na casa bancária, né, ligada a ele, que é o Banco do Brasil, aí vai pagar o fornecedor daquele material, daquele insumo. Nós só administramos, então, orientamos, sugerimos que tal valor, dentro do que nos cabe, seja aplicado para essa finalidade. Tá? E empenhos, esses pedidos de empenho que nós fazemos, só podem ser feitos, só podem ser destinados, em princípio, salvo algumas exceções, que são raras, só podem ser destinados a itens que foram previamente licitados, que passaram por um processo de pregão público e empresas, né, se demonstraram dispostas a entregar tal produto, fazer tal serviço por certo preço fixado em atas de registro de preço. Imaginem vocês que esse processo de licitação, se fosse para meia dúzia de produtos, para meia dúzia de serviços, já seria bem demorado de se fazer.
né, um processo de pregão público para avisar que, olha, a universidade quer contratar a realização de tal serviço, a universidade quer comprar meia dúzia de produtos assim. Tem que publicar, disponibilizar ao público, deixar aberto um tempo para as empresas participarem, darem seus lances, fazer um procedimento de pregão, analisar se o produto realmente atende a especificação pedida lá pela universidade, e aí pronto, determinar quem foi o vencedor do pregão e montar a ata de registro de preço. Então, desse produto com esse preço vai ser fornecido pela empresa tal quando a universidade fizer a solicitação de empenho ao Banco Central para pagar por aquele produto. Tá? Para poucos produtos já ia demorar bastante tempo fazer tudo isso. Calcule para a universidade inteira. Não é fácil, não é simples, né? É um procedimento tão grande que está sujeito realmente a muitas e muitas falhas, tá? Então, as limitações do sistema administrativo são um dos motivos, né, das dificuldades em se atender às necessidades para o funcionamento da universidade. Bom, e o único caminho que eu vejo para superar isso é o conhecimento, né? O conhecimento de todos que participam aqui da vida da universidade, de como que funciona. Tá? Nós estamos aprendendo e nos esforçando a passar para vocês o que nós temos aprendido até agora. Tá? Tanto é que na página do CCS, esse slide aqui está mostrando a página do CCS, tem uma flechinha ali, vermelhinha, corresponde ao mouse de vocês, quando estiverem usando, para clicar naquele botãozinho ali, financeiro. Ali vai abrir várias orientações, vários procedimentos para participar desse processo de planejamento de compras e contratações. Tá? Nessa mesma página, pessoal, ali à esquerda está o botãozinho da direção do CCS. Clicando ali, vocês têm acesso às prestações de contas, né, de todos os anos anteriores que nós temos acompanhado aqui, tá? 24, 23, 22, 21, está tudo disponível ali. Acho interessante que vocês cliquem, olhem, observem como é a evolução ano a ano, tá? Percebam que a cada ano a gente tem aprimorado mais essa prestação de contas. E entender isso é que vai permitir a gente administrar melhor o CCS com a participação de todos vocês. Hein? Bom, financeiro, se você clicar no financeiro, então vai abrir essa próxima tela, olha ali, tem alguns outros botões ali, diárias e passagens, que a gente já comentou um pouquinho, né? Compras e licitação, empenhos, painel de preços, atas vigentes, descendo nessa mesma tela. Vai aparecer ali embaixo, puxa, acabei eliminando um slide que descia ali e falava do planejamento, tá? Aqui, descendo mais um pouquinho, tá ali o PAC PGC, tá vendo? O último botãozinho verde ali à esquerda, tá? PAC PGC é o Planejamento Anual de Contratações. PGC é a sigla do sistema que faz ele. Aqui está o texto de orientações do PAC PGC. Né? Nossos setores do CCS podem e devem, né, solicitar e ter acesso a esse sistema para que até o dia 1º de abril de cada ano, olha a data fatídica de novo, 1º de abril, até o 1º de abril de cada ano, inserir nesse sistema o seu planejamento de compras e contratações. Os itens que os departamentos esperam ter a necessidade de adquirir precisam ser inseridos nesse sistema, que tem a finalidade principal de fazer o governo federal, né, a universidade e o próprio centro saber as demandas, as necessidades de compras dos seus setores. Né? Então, o departamento faz o seu, o centro entende o que os departamentos precisam, o centro faz o seu, então compila tudo isso. Tal. A universidade entende o que o centro pensa em se planejar para contratar, a universidade faz o seu como um todo, o Ministério da Educação sabe o que a Universidade Federal de Santa Catarina planeja em compras e contratações. Né? Esse processo tem evoluído a cada ano tem sido feito um detalhamento maior desse planejamento de compras e contratações que permite, né, o planejamento do orçamento financeiro dos órgãos públicos. Então, até 1º de abril, os departamentos da universidade deveriam ter, né, em cada departamento, né, o seu chefe de expediente, seu secretário, seu chefe de departamento, acesso a esse sistema e a colocação ali do seu planejamento de necessidades de compras e contratações. Pode colocar tudo que queira? Mais ou menos. Poder pode. Né? Mas há um teto, há um limite de valor que pode ser planejado. Tá? Esse limite ele é estimado, isso também tem se tornado cada vez mais rígido a cada ano,
é estimado com base no que foi liquidado, gasto, consumido por cada setor no ano anterior. Atualmente a regra é mais ou menos assim, o valor do ano anterior com uma margem de 25% de tolerância para mais, ou para menos, né? Mas geralmente as pessoas colocam para mais, porque na verdade a gente está se aprimorando a cada ano nesse planejamento, né? Então, coisas que a gente esqueceu de colocar no planejamento do ano passado, a gente lembra esse ano e vai aumentar um pouquinho o valor. Né? É assim que tem sido feito geralmente, tá? Então, PAC-PGC, pessoal, primeira etapa do planejamento de compras e contratações. Vencida essa etapa, no 1º de abril, começa-se um processo que está nesse calendário aqui, ó, que abre aqui, é o outro botãozinho dessa página, o calendário de compras da universidade. Que a nossa administração central, a PROAD, a Pró-Reitoria de Administração, faz, né? Para organizar um pouco o trabalho, distribuir os esforços ao longo do ano, faz uma separação ao longo dos meses, de acordo com os grupos de natureza, né, dos itens de despesa aqui, né, o catálogo de itens. Então, a primeira etapa do calendário, que é o primeiro quadrinho aqui desse calendário que eu estou mostrando, ela vai aparecer aqui, deixa eu me enxergar, até março, abril do ano, né? A primeira etapa vai abranger aqui o início dos processos que vão levar à licitação dos itens, itens de material de laboratório, cama, mesa e banho, instrumento de comunicação, enfim, alguns produtos, tá? Passam pelo processo que vai levar ao pregão público nesse período aqui, março, começo de abril. Então, foram inseridos no PGC e logo no decorrer ainda, enquanto o PGC nem fechou ainda, já está se partindo para iniciar os processos de licitação, que envolve a elaboração de vários documentos que justificam, né, a entrada desses itens nos processos de licitação. É o documento de formalização da demanda, é o estudo técnico preliminar, tá? As pessoas têm que escrever esses documentos. E calcule vocês, então, que tudo isso tem que ser compilado, demandas da universidade inteira para esses itens tem que ser compilado e vai gerar um processo de pregão público, né, que vai entrar em funcionamento nos meses seguintes. Então é um vai e vem de processos de comunicação entre os vários setores da universidade. Esses documentos são escritos com o trabalho, com a participação do pessoal, né, que trabalha nos próprios departamentos que demandam esses produtos, depois aqui o financeiro do nosso centro, tá? E o pessoal da PROAD compilando coisas, juntando pedidos semelhantes também de outros centros da UFSC que vão contratar a compra de produtos da mesma natureza, né? Calcule como esse processo é demorado, né, e sujeito a falhas, né, de comunicação nesses vai e voltas. Muitos itens podem falhar e, puxa, só que a gente não consegue pensar numa maneira disso ser diferente, né, de ser mais eficiente. Acontece. Por quê? Porque as leis exigem que seja assim um processo realmente controlado e centralizado. Né? A gente está partindo aqui da base para um processo de compra que vai chegar ao Banco Central em Brasília para pagar por esses produtos. Tá? As leis exigem que sejam assim mesmo. Passando por todos esses processos, após um pregão público, que tenha uma empresa que venceu o pregão, né, e coloca-se à disposição para entregar o produto A, B ou C ao preço que foi definido pelo pregão, gera-se essa ata de registro de preço, que é o produto de todo esse processo que levou meses de trabalho. Aqui, então, clicando naquele botãozinho Atas Vigentes, da página do financeiro do CCS, vai aparecer planilhas. Aqui está uma delas, a última atualização dessa, 12 de setembro, mostrando itens que estão disponíveis em ata para serem solicitados. Né? Solicitação de empenho. Tá? Os itens foram licitados, estão com preço fixo, né? E uma empresa pronta para entregar caso seja acionada. Tá? Então, nessa tabelinha que está aparecendo aqui, pessoal, ó, por ordem alfabética, aparece primeiro aqui o ACL, né? O Laboratório de Análises Clínicas, o Departamento de Análises Clínicas. Então, tem ali ó, frasco conta-gotas, o balão de ensaio de fundo redondo, o frasco para reagente, o funil para colocar material no tubo de ensaio, o funil está ali a R$ 37. Feito tudo isso, se o Departamento de Análises Clínicas, né, precisar nesse ano, né, de 2025 aqui de um funil, ele vai fazer uma solicitação de empenho. Solicitação de empenho do funil, item número tal, da ata número tal.
E aí tá essa guia do nosso site aqui, a solicitação de empenho, né? Com link ali para o formulário de solicitação de empenho. Então percebam vocês, ó, ao longo do ano, né, o departamento pode solicitar a aquisição de qualquer coisa? Não. O departamento vai poder solicitar de forma. Ele pode solicitar, só não vai conseguir, não vai funcionar qualquer coisa. Só vai funcionar se ele solicitar empenho de algum item que tenha sido licitado e esteja disponível em ata. E só vai estar disponível em ata se o departamento fez, conduziu, partiu dele a iniciativa de colocar no planejamento aquele item que é necessário. Por quê? Porque a direção do centro não sabe todas as demandas, necessidades de compras e aquisições específicas dos setores do CCS. O CCS é grande para chuchu, como eu mencionei, são no mínimo 6 das antigas faculdades, né? 6 cursos de graduação diferentes, 12 departamentos, cada um de uma área muito específica. Então, esses departamentos é que precisam especificar, nós precisamos comprar o funil do tamanho X, né, para usar nos nossos laboratórios. A direção do centro não vai saber, né, que o funil é necessário, muito menos que tamanho de funil. Não tem como esse processo funcionar se não tiver participação do pessoal que está lá, né, desde o início, no laboratório, na bancada, usando os produtos. Né? É complicado mesmo, exige o trabalho de bastante gente. Tá? Então, passado por esse processo, né, de solicitar a licitação, o item está disponível para o departamento solicitar o empenho. A direção do centro faz esse trabalho de colocar em licitação alguns itens que a gente sabe, a gente intui que são de uso genérico do centro como um todo. Então, data show, projetor, todo ano a gente tenta colocar alguns em licitação. Cortina para a sala de aula, carteira escolar, esses itens de uso geral, né, a direção tenta colocar todos os anos em licitação, mesmo assim, às vezes falha, né? Uma licitação, não tem empresa, não funciona, tal, isso acontece. Mas fora esses itens gerais, os itens específicos, né, da atuação de cada departamento, só se os departamentos se envolverem nos processos de compra mesmo. Tá? E isso vale para a universidade também. Né? A gente poderia esperar que a PROAD, a Pró-Reitoria, colocasse em licitação itens de uso geral da UFSC. Bom, ela faz isso, né, para algumas coisas. Né? A contratação de serviços de limpeza, enfim, diárias de passagens, inclusive, né? Contratar a empresa que vai fornecer diárias de passagens, isso é a administração central da UFSC que faz. Né? E fica disponível para a gente solicitar empenho para esses serviços, produtos que foram licitados e tem uma ata de uso geral assim para a universidade. Né? Mas fora isso, né, todo o processo precisa ser feito a partir do departamento que vai utilizar. Tá? Então, diárias de passagem está disponível ao longo do ano para a gente solicitar a compra, porque a UFSC já fez a licitação de uma empresa que compra diárias e passagens para a gente. Né? Itens de consumo mais específicos não estão disponíveis, a não ser que a gente faça esses processos de licitação. Por isso, nós colocamos um prazo para que os nossos departamentos solicitem empenhos ao longo do ano. Esse ano, particularmente, o nosso prazo foi o 8 de setembro de 2025, está aqui a comunicação. Então, até o 8 de setembro, talvez vocês vão lembrar que em reunião eu mencionei, lembra do feriado do 7 de setembro? Uma data importante, porque é nessa data aí, até essa data que os departamentos têm que mandar para o setor financeiro do CCS as suas solicitações de empenho. Né? E por quê? Já vamos entender por quê. Até essa data, então, os departamentos perceberam as atas que estão prontas, né, que foram feitas, os processos de licitação, geralmente no ano anterior, inclusive, lá em 2024, e estão com a ata vigente ao longo desse ano 2025, e os departamentos podem comprar os itens que foram licitados no ano passado. E esse fluxograma está aqui para mostrar e explicar finalmente aquela pergunta inicial dessa apresentação, como que a gente escolhe o que vai atender de despesa, então. Começando lá de cima do slide. Pedido de empenho do departamento. Conhecendo uma ata prévia,
né, que está lá o item que ele deseja comprar, o departamento faz uma solicitação de empenho. Aí o que o nosso financeiro vê? O departamento tem saldo para fazer o pagamento, né, tem saldo no orçamento para fazer o pagamento dessa solicitação de empenho? O departamento pode ter saldo, né? Se for, por exemplo, diárias e passagens, o departamento teve a sua captação de recursos, está lá um certo valor no seu saldo. Por quê? Porque nesse ano de 2025 não teve duodécimo, né, de diárias e passagens que a gente tenha liberado os departamentos. O departamento poderia, né, usar o valor que captou ali de projetos para fazer uma aquisição de diárias e passagens. Pode, isso foi feito, né, em 2025. Fora 2025, em anos anteriores, ao longo do ano de 2024, os departamentos todos tiveram seus saldos crescendo ao longo do ano de diárias e passagens, porque o duodécimo veio pingando, né? Ao longo do ano, pingando um certo valorzinho de diárias e passagens que foi distribuído aos departamentos desde o início do ano. Departamento tem saldo de material de consumo ou de serviços de terceiros? Em princípio, não, porque a gente não faz essa distribuição por departamentos no início do ano, né? É de gestão da direção do centro. Mesmo assim, o departamento pode pedir ao longo do ano, né, algum material de consumo, alguma contratação de serviço? Pode, né? Pode. E principalmente havendo necessidade, né, alguma certa urgência em adquirir tal certo produto, a direção faz alguns empenhos ao longo mesmo do ano, com o saldo que a direção tem, né? De material de consumo, de serviços de terceiros. Tá? Mas, salvo essas exceções, uma aquisição que seja necessária, né? O departamento não tem saldo para material de consumo para serviço de terceiro, os pedidos de empenho vão sendo guardadinhos, acumulados, até essa época do ano aqui, setembro. Né? E a maior parte dos departamentos faz os seus pedidos de empenho justamente chegando perto de setembro, porque é o tempo que leva para as atas ficarem prontas, né? É engraçado, é um prazo curto ali entre a ata ficar pronta do ano passado, né? E antes de chegar aqui setembro, o departamento fazer seus pedidos de empenho, tá? Então, em setembro, por isso que tem um prazo, em setembro até 8 de setembro, o financeiro da direção do centro recebeu os pedidos de empenho todos os departamentos. E aí consegue analisar os saldos que nós temos, né? E ir autorizando os empenhos dentro até o limite do saldo que tá disponível para cobrir essa despesa. Tá? Então fazemos aqui a revisão dos saldos, né? Na medida que vão chegando os pedidos de empenho, enquanto o prazo de pedidos de empenho não está encerrado, que é esse losango aqui de baixo, né? O departamento pode continuar mandando pedidos de empenho, vai chegando, vai acumulando. Quando encerra o prazo do pedido de empenho, aqui embaixo, aparece o sim. Aqui nós vamos para essas duas caixas aqui na parte inferior. A direção, né? Vê o volume financeiro que foi solicitado de empenho vindo dos departamentos. E baseado nisso, baseado no saldo que tem, a direção faz os seus próprios pedidos de empenho também, de coisas que imagina necessárias para o funcionamento do centro, aquilo de uso geral, data show, bebedouro, cortina de sala de aula, algum mobiliário, enfim. E aí começa a liberar, autorizar, encaminhar esses pedidos de empenho lá para a administração central, né? E o nosso atendimento segue aproximadamente essa prioridade. Nós atendemos os pedidos de empenho que cabem, cujos valores cabem primeiro no saldo disponível da direção, no saldo da direção do CCS, né? Que é praticamente toda a rubrica de material de consumo, toda a rubrica de material de serviços terceiros e o 1% captado de projetos. Departamentos que estão com pouca captação de recursos dependem praticamente desses valores da direção do centro para suas aquisições. Então, departamento de patologia, departamento de enfermagem, todos os departamentos, na verdade, que não têm uma captação própria robusta, dependem desses valores que são administrados pela direção. Então, a direção recebe todos, vai distribuindo, né, todos os departamentos, procurando atender dentro do saldo que tem a direção. Não é suficiente. Né? Os cursos, departamentos que mais consomem, extrapolam esse saldo da direção. Né? Então, o curso de odontologia extrapola o que a direção do CCS poderia pagar. Né? O curso da farmácia,
mais ou menos, né? O curso da farmácia talvez coubesse dentro da captação do departamento ACL. O curso de fono não cabe na captação do departamento de fono, lógico, né? A nutrição também, enfim. Então, esses cursos e departamentos dependem do saldo da direção e nem isso é suficiente. Então, depois que a direção, né, atendeu aos empenhos, e a gente procura ir atendendo proporcionalmente todos os que chegam assim, entra-se sim em fazer o atendimento com os saldos restantes dos departamentos. O saldo restante do departamento é aquele departamento que tinha uma captação importante, no ano passado, Saúde Pública e ACL, basicamente. Depois de atendido os pedidos de empenho desses departamentos próprios, né, o que sobrou desses saldos dos departamentos. Né? São departamentos que, graças a Deus, fecham o ano sempre em superávit, né? E conseguem contribuir para que a gente possa atender aos pedidos de empenhos de outros departamentos, de outros setores, né? Nos demais cursos do CCS. Então é nesse momento aqui no final em que ocorre alguma distribuição dos saldos excedentes dos departamentos e que nós atendemos com a seguinte prioridade também, né? Tá aqui a letra A e a letra B. Primeiro, material para clínica e para laboratórios dos departamentos, né? A gente entende que eles têm que estar funcionando, as clínicas de atendimento à população, onde os nossos estudantes estão treinando aí as suas áreas, né? E em segundo lugar, alguns serviços de manutenção ou equipamento permanente para a infraestrutura geral do centro. Tá? Atendemos depois no final isso. Opa, passei demais aqui, deixa eu tentar voltar. Um slidezinho. Vamos voltar aqui. Uhum. Esse é o slide mais importante. Vamos chegar lá. Feita toda essa explanação, vamos mostrar os valores, né, do ano 2024, 23 e 22 aqui, dessas distribuições aqui. Vejam vocês. Apoiadores com excedente, aqui embaixo, 2024. São dois. Departamento de Saúde Pública, Departamento de Análises Clínicas. Saúde Pública captou R$400 mil, Análises Clínicas R$500 mil. Despesas próprias, né, pedidos de empenho que foram desses departamentos. Botei os maiores aqui, arredondando. Tá? Saúde Pública ali em cima, diárias e passagens, 66.900. Serviço de terceiro na forma de imóveis sob medida, 22 mil. Então, o Departamento de Saúde Pública, né, solicitou em empenho ao longo de 2024 quase R$89 mil. Não chegou a 100 mil. Então, dos seus 400 mil, tirando 100 mil, 300 mil foi excedente. Né? ACL, análises clínicas, material de consumo, né, que tem os seus laboratórios, né, que não existe na saúde pública ali, nos laboratórios do ACL, 78 mil de material de consumo foi a maior despesa. 18 mil em serviços terceiros, manutenção de equipamentos e coisas assim. Praticamente não gastou com diário e passagem, nem botei aqui. 187 mil em material permanente, equipamentos de laboratório. Então, o ACL solicitou em empenho e foi efetivamente liquidado 280 mil dos seus 500 e poucos. Então, foi metade, né? Metade o ACL usou em despesa própria. A outra metade, 270, ficou como excedente. E aí, digo para vocês assim, esse excedente, né? Como assim excedente? Dinheiro não está aqui na nossa conta, não existe dinheiro aqui na conta do CCS para ser utilizado na forma... Tudo isso aqui, na verdade, é recurso da União, no Banco Central. O que a União faz é permitir que a gente administre até um certo momento do ano. Então, do mesmo jeito que nós colocamos ali um prazo de pedido de empenho de 8 de setembro, né? A Administração Central da UFSC coloca para os centros um certo prazo para pedido de empenho. E o Ministério da Educação coloca um prazo para a UFSC. Então, quando o órgão não administra a totalidade do seu orçamento num certo prazo, o órgão superior administra esse orçamento, né, depois desse prazo. Não tem como ser diferente, porque tudo isso, na verdade, não é recurso nosso, é da União. Tá? Então, não é da UFSC, não é do CCS, não é do departamento. Né? O que nos é dado é um tempo para administrar este recurso. Tá? Então, passado esse tempo, o órgão superior utiliza esse recurso para finalidades outras que têm, né, necessidade dentro da administração daquele órgão. Então, na sequência,
dos pedidos aqui do departamento, o CCS utiliza esse excedente aqui para atender pedidos de empenho de outros setores do CCS que não têm recurso suficiente para atender na direção. Então, 2024 foi um ano ótimo de captação de projeto, como vocês estão vendo aqui. Então, juntando os dois departamentos aqui, um excedente aqui dos seus 500 e pouquinhos mil, né? E isso foi utilizado essencialmente para material de consumo também, para abastecer os cursos de graduação, odonto principalmente, que é o mais caro. Mas, sendo um ano muito bom de captação, até permitiu investir em algum material permanente. Então, está lá em 2024, olha, 2 equipamentos da fonoaudiologia foram adquiridos, medição de potencial evocado, auditivo, né, exame neurológico, e o eletromiógrafo de 8 canais também exame neurológico, né, na parte lá da fono. Tá? 2 equipamentos que somados dá lá os seus 100 mil reais. E foi adquirido também equipamento importante para o odonto, a máquina universal de ensaios, né, lá para os materiais odontológicos, mais 100 mil, então aos 200 e poucos mil, em equipamentos importantes para esses dois setores que têm clínicas, né, de atendimento, né, a odonto e a fonoaudiologia. 200 e poucos mil já foi quase metade do valor excedente aqui, né? A outra metade foi em aquisições menores e em material de consumo. 2023 está aqui para a gente observar também, cada ano muda um pouquinho. Tá? Em 2023 a gente teve, veja, uma captação menor de projetos, tá? E uma participação importante de captação da fonoaudiologia em 2023. A Fono está aqui, apoiadores com excedente em 2023, com 164 mil reais que captou por serviços prestados, foi pago, né, Secretaria da Saúde via HU ainda. E em 2023, a Fono pediu empenhos que couberam dentro desse valor captado por ela, 56 mil em material de consumo, teve uma boa aquisição de material de consumo em 2023, por isso gastou pouco em 2024. 29 mil em serviços, manutenção de seus equipamentos e tal, uma despesa total aí de 85 mil. Teve um excedente de perto de 80 mil reais, que a Fono queria utilizar em 2023 para adquirir aqueles equipamentos que estão citados ali em cima. Só que a ata não ficou pronta a tempo. A tempo de quê? Do ano acabar. Né? Se a ata não estava pronta, o item não estava disponível para acabar, o que ia acontecer com esse recurso aqui? Que, em princípio, era para ser utilizado, né, pela administração da fonoaudiologia. O recurso não se perde, pessoal. O recurso vai ser administrado pelo órgão superior. Né? Então, se o centro não utilizar em outra necessidade do centro, vai ser utilizado pela universidade em outra necessidade da universidade. Se a universidade não utilizar, o Ministério da Educação vai utilizar para outra necessidade do Ministério. E assim vai até o Ministério da Economia lá em cima, que no fim das contas vai usar alguma sobra que tenha, geralmente para pagar a dívida do governo junto aos bancos. Tá? Que não se utiliza, né, no órgão de base, vai passando para o órgão superior o direito de administrar aquele recurso. Foi o que aconteceu ano passado, então, ano retrasado, 2023. A Fono tinha 80 mil, mas a ata do equipamento não estava pronta. Aí a Fono nos pergunta assim, pai, agora vamos perder a chance de comprar esse equipamento? Deu tanto trabalho para fazer essa ata? Pois é, talvez perca mesmo, porque esse recurso não vai conseguir usar nesse ano aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode contar com a possibilidade, veja, não há nenhuma obrigação nisso, mas contar com a possibilidade de, no ano seguinte, algum departamento que tenha, né, captação possa apoiar a Fono em comprar esse equipamento que está disponível. Ou o centro pode apoiar com recurso, né, administrado pela direção do centro, talvez, se o ano seguinte permitir que a gente destine parte para comprar esse equipamento, se a gente tiver uma sobra como teve nesse ano. Não havia garantia nenhuma de que isso fosse acontecer. Né? Então, quando nós fazemos esses usos dos excedentes para apoiar necessidades do centro, de outros setores, há um esforço, há uma boa vontade em retribuir de alguma forma. Mas não há um comprometimento obrigatório, porque isso não é um empréstimo, não é uma passagem de valor de propriedade de alguém para outro. Tudo isso é recurso da União, para ser utilizado conforme o planejamento público prevê e só pode ser utilizado, em princípio, para aquilo que foi colocado lá no sistema PGC, né, no início do ano. Tá? Então, se um departamento capta mais do que ele planejou utilizar, maravilha, isso é bom para o serviço público, é ótimo, é recurso da União. Né, para ser utilizado para o fim que o planejamento público prevê. Tá? Então, quando a Fono conseguiu captar 160 mil lá em 2023 e não tinha, né, a ata daquele equipamento para utilizar, o que foi utilizado desse excedente? Naquele ano, material de consumo do odonto.
né, da clínica odontológica, fundamentalmente, foi onde se usou aquele excedente ali no ano passado. E usou, sabe para que mais? Olha lá, 2023, para comprar um equipamento pedido pela enfermagem, pelo departamento de enfermagem, que não teve captação praticamente nenhuma em 2023 e 2024, né? Comprou um desfibrilador por R$ 8.000, um valor pequeno, né? Mas, enfim, saiu desse excedente aqui da Fono naquele ano, tá? O departamento de patologia, que também tem uma captação inexistente ao longo dos anos, vai depender do orçamento da direção ou da captação excedente de outros departamentos para comprar alguma coisa. Reguladores de pressão, que eu nem sei bem o que é, mas algo referente a laboratórios lá da patologia, R$ 13.000. Ah, sim, é do fornecimento de gases, lá daquela casinha que fica no fundo do CCS, que entrega gases medicinais aos laboratórios, né? Reguladores de pressão, 13.800, uma coisa meio carinha, né? Dependeu de ter um excedente aqui de alguns departamentos para a gente conseguir investir nesse produto, tá? Basicamente, quem pagou isso no ano de 2023 foi, né, captação da Fono e da saúde pública, ali 105 mil, né? Porque a saúde pública, 105 mil ali em 2023, você consegue ver na tabela, gastou 45 mil em diárias e passagens, teve um excedente de R$ 100.000. Apoiou muito, então, o serviço público aqui do CCS, né, essa captação da saúde pública. O ACL teve uma captação de 200 mil em 2023, gastou 100 mil em material de consumo, 17.900 em diárias de passagem, 3 mil em serviços, 37.800 em permanente, sobrou 40 mil. 40 mil para apoiar né, outras necessidades do CCS. 2023 foi um ano em que o CCS praticamente não deixou nada para ser recolhido para outros usos da universidade ali ao fim do ano, final de novembro, começo de dezembro, é quando a universidade, né, utiliza esse saldo não utilizado pelos centros. Já em 2024 teve valor sim, que o CCS não utilizou e ele é desperdiçado? Não. Ele é utilizado pela universidade em outras despesas. A universidade está precisando, inclusive, de valor para pagar até a conta de luz, de energia, né? Então, o que o CCS não utilizou em 2024 foi utilizado pela universidade, tá? E o que teve de excedente em 2024, não está aparecendo nessa figura, mas lá na prestação de contas está, foi uns 150 mil, mais ou menos, quase uns 200 mil, porque foi um ano de captação excelente, né, no CCS. O departamento ACL pretendia usar para comprar um equipamento, mas não conseguiu, a ata não ficou pronta, não deu tempo, esse valor acabou sendo utilizado pela universidade. Tá? Pode vir a ser utilizado no ano de 2025, essa aquisição do ACL que não foi disponível ano passado, talvez se esse ano permitir que a gente direcione algum recurso para atender aquilo que o ACL queria comprar no passado e não conseguiu, talvez, mas esse ano está um ano muito mais fraco em arrecadação, talvez não consigamos, né? Ou seja, há sim um apoio, né, do valor captado por alguns setores para outros setores da universidade, e a gente mantém um certo registro desse tipo de apoio, até para que os departamentos saibam que, puxa, num certo ano, né, aquela captação nossa apoiou o teu departamento, apoiou esse programa. É bom para que haja uma certa gratidão nesse sentido, mas não há um empréstimo, não há um comprometimento nesse tipo, porque não são recursos, né, específicos de propriedade dos setores, eles são recursos da União, fundamentalmente são recursos da União. Ter essa possibilidade de administrar algum recurso excedente é algo muito positivo, né, para o centro. É positivo por quê? Porque nos socorre com um orçamento insuficiente de duodécimo, isso que não devia acontecer, né? Esse excedente deveria, na minha acepção, né, estar disponível para melhoramentos, para investimentos. Deveria ser um estímulo, né, para esse serviço extra prestado por grupos aqui do CCS, saber que podem investir em melhoramentos nas suas áreas, inclusive no centro. Né? O duodécimo deveria dar conta do custeio como um todo, só que não dá. Então, em paralelo à nossa luta, a nossa busca por garantir que o orçamento público garanta o custeio, né, dos cursos de graduação, a atividade fim aqui da universidade e do centro, em paralelo a isso, ok, nós administramos esse recurso excedente, né, para garantir o custeio da universidade e, às vezes, num ano bom, como foi 2024, permitir algum investimento. Em 25 dificilmente isso vai acontecer. Tem um lado bom, então, de poder decidir, escolher onde se vai apoiar, que tipo de solicitação de empenho não se iria fazer e acabou se fazendo,
Mas tem um lado ruim que é o ônus da decisão, né, que sempre desagrada a um ou outro que talvez não teve um empenho atendido diante de alguém que teve sua solicitação de empenho atendida. Parte de resolver essa discrepância é o objetivo desse vídeo, por exemplo, que os nossos departamentos saibam que tem que participar dos processos de compra, colocar suas demandas no planejamento, ter itens disponíveis em atas para que possam solicitar empenhos do que eles desejam. Dificilmente vai se conseguir imaginar uma coisa no decorrer do ano e ele está disponível em ata para a gente empenhar, só se algum setor solicitou e com margem a que outros também solicitem. Então, quem participar desses processos mais ativamente tem mais chance de conseguir adquirir itens que sejam de seu planejamento. Tá? E a decisão de usar, o que usar, onde usar esses excedentes, nós, na direção do centro, queremos fazer de forma cada vez mais participativa, aberta. Nós temos a convicção de termos feito isso de forma mais justa possível, né? Já disse Descartes que todo mundo tem o bom senso suficiente, né? Pouca gente acha, puxa, eu deveria ter mais bom senso, né? Pouca gente tem essa consciência que deveria ter mais bom senso. Mas sim, na verdade, todos nós podemos nos aprimorar em bom senso, nessa capacidade de justiça, né? Principalmente ouvindo as pessoas, ouvindo os colegas. Então, o novo regimento do CCS, que foi aprovado no Conselho Universitário na semana passada, setembro de 25, ele prevê 3 órgãos auxiliares para a administração do CCS. Está aqui em negrito ali embaixo. Ó. A Comissão Permanente Auxiliar de Administração, a Comissão Permanente do Planejamento Estratégico e a Comissão Permanente de Pessoas Jurídicas de Apoio às Clínicas de Escola do CCS, que é o nosso maior gasto. Então, pessoal, temos 3 comissões permanentes aqui. Ó. A Comissão de Planejamento Estratégico prevê onde o CCS quer investir, né, o seu recurso talvez seja excedente, né, em alguns anos bons, assim, além do seu custeio. Tá? O D, essa comissão de planejamento estratégico vai ter que pensar também, né, o que é muito prioridade do seu custeio, que tem que ser priorizado nos anos de escassez também. 25 foi um ano de escassez, como vocês viram, né? E a gente tomou a decisão de não investir, então, prioritariamente em diárias e passagens e poupar o máximo para poder custear o consumo dos cursos de graduação. Né? Então, o planejamento estratégico também tem que ajudar a pensar no momento de escassez. Engraçado como mudou rápido, né? De 24 para 25. A outra comissão ali, auxiliar de administração, né, é a comissão que vai ajudar a direção do CCS a dizer como fazer esses investimentos. Vejam que a administração pública direta é colocar no planejamento, botar para licitar da melhor forma possível para ter chance de sucesso e poder aportar um recurso no ano seguinte. Tarefa difícil. Então, o auxiliar de administração vai ter que ajudar a direção do centro a colocar em processos licitatórios aquilo que o planejamento estratégico achar que é importante para o futuro do CCS. E a última comissão ali vai estar ajudando a apoiar, a orientar, a dizer o que é necessário, como é que vai funcionar melhor os nossos maiores gastadores. Né? É aquilo em que a gente realmente percebe que tem que gastar mesmo, fazer o quê? Nossas clínicas, né, de apoio aos cursos de graduação, né, a clínica de atendimento à população para que os cursos de graduação possam funcionar, são, né, instâncias caras para se manter, precisam de apoio, né, e essa comissão aqui vai planejar este apoio vindo ali da administração pública direta e das outras fontes que forem possíveis para apoiar o funcionamento das clínicas de escola. Então, pretendemos ter uma administração, né, mais participativa, né, nos próximos anos, para que esses planejamentos e execuções sejam, mais justas, segundo o bom senso, né, do centro como um todo. Pessoal, a direção do centro está disponível e o nosso financeiro para conversar e passar a vocês o maior volume de informação possível para que todos possam, né, vir participar de comissões como essas e ajudar na condução da vida administrativa financeira do nosso centro da universidade. Vamos contar com vocês. Até breve.